Oi gente, tudo bem? Eu sou a Monique. Se você ainda não me conhece, eu tenho vitiligo desde os meus 7 anos de idade. Respondi uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo pra você. E pediram, né, a minha amiga Fabi pediu pra eu compartilhar com vocês aqui também. Então eu vou responder as perguntas. Como eu não coloquei que eram perguntas para responder aqui no YouTube, então não vou colocar quem mandou, tá bom? Vou colocar só a perguntinha. Vamos lá? Até pensei em começar esse vídeo, gente, contando um pouquinho da minha história, mas eu tenho um vídeo explicando bem certinho pra vocês, desde o início, como começou, quantos anos eu tinha, como foi o meu tratamento. Então eu vou deixar o link dele aqui pra você também, se você ainda não assistiu, tá bem legal. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei, então já tenho um amorzinho por ele. E por isso que eu vou só responder as perguntinhas. Primeira pergunta. Se uma pessoa leiga te perguntasse o que é o vitiligo, o que você responderia? Bom, gente, o vitiligo são manchinhas brancas que surgem na pele. Elas são manchinhas caracterizadas, né, pela falta da melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. Vitiligo é uma doença autoimune, então, uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, ela tem só tratamento. Eu responderia que não é uma doença contagiosa, que não dói. Na maioria dos casos não coça, no meu coça um pouquinho. E é isso, gente. Vitiligo basicamente é isso. Vamos lá, próxima pergunta. Hoje, o que o vitiligo representa pra você? Hoje representa a minha história. Hoje eu acho que o vitiligo ele realmente define quem eu sou. Todas as vezes que eu me olho no espelho, que eu vejo uma manchinha nova, ou até mesmo as manchinhas que já estavam no meu corpo, né, durante anos, eu consigo me ver nelas, entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que representa quem eu sou. Vamos lá, próxima pergunta já pra emendar com essa. Cite 2 pessoas que você admira que tem vitiligo. Gente, eu sempre falo dela nos vídeos, eu sempre falo dela no Instagram, que é a Barbarati, que eu acho que aqui no Brasil ela pra mim é a maior, ela me inspira demais. A forma que ela leva a vida dela, de um jeito leve. E o vitiligo dela é universal, né? Então ela tem em praticamente todo o corpo. E eu acho muito legal os ensinamentos dela, a forma que ela vive. É incrível seguir o perfil dela. E outra pessoa que me inspira bastante também, que foi a primeira, na verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi na televisão. Eu não sei se é o Winnie, acho que é o Winnie, não sei como que pronuncia. Mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela passando numa passarela, porque ela era modelo, né? Na época ela era mais fashion, assim. Eu falei, meu Deus, sabe quando vira uma chavinha na sua cabeça? E eu pensei, caramba, tem muita gente que tem, então... E eu me vi representada nela, e aquilo foi muito, muito incrível. Então, ela sempre vai ser minha inspiração. Sigo o perfil dela também já tem bastante tempo. E acho ela incrível, gente. Eu acho ela linda, perfeita, maravilhosa. Então, vou colocar aqui pra vocês também a foto. Pra quem ainda não conhece, saber quem que é. Mas se você tem vitiligo, se você conhece alguém que tenha, que seja próximo de você, provavelmente você conhece ela também. Vamos lá pra próxima pergunta. É hereditário? Gente, sim, pode ser hereditário. Na verdade, são várias causas, né? Mas me perguntam bastante se qualquer pessoa pode ter. Se você tem propensão à doença, sim, vai se desenvolver, talvez se desenvolva, né, em alguma fase da sua vida. Na verdade, propensão à doença não significa que ela vai se desenvolver. Mas alguns gatilhos, né, podem desencadear a doença, que são traumas, o fator emocional conta muito, muito mesmo. E o hereditário também. Então, sim, pode ser hereditário. Outra pergunta que eu recebo bastante mesmo é se vitiligo tem cura. Gente, não tem cura. Vitiligo não tem cura, tem tratamento. Eu fiz tratamento por bastante tempo, como eu conto tudo certinho pra vocês no outro vídeo. Ó, meu cafezinho. Ele tem tratamento, mas ele não tem cura. Às vezes você pode fazer um tratamento muito bom, um tratamento eficaz, e por muito tempo ficar sem as manchinhas, mas pode ser que volte. E não é porque elas saíram que você foi curada. Então, vitiligo é uma doença autoimune, né? Uma doença crônica e não tem cura. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa, gente, eu tive que pesquisar porque eu realmente não tinha uma resposta certa, sabe? Mas assim, deixando claro que todas as respostas que eu tô dando aqui no vídeo, que eu falei lá no Instagram,
são respostas como portadora da doença. Eu realmente não posso falar como uma representante da área da saúde. Então, se você tem dúvidas mais profundas, assim, você procura um dermatologista, procura um médico que ele vai conseguir esclarecer certinho pra você. Mas mandaram aqui pra mim. Meu bem, qualquer pessoa nasce com vitiligo ou isso desenvolve no decorrer dos anos? Então, gente, pelo que eu pesquisei, normalmente o vitiligo se desenvolve a partir dos 3 anos de idade. Ou seja, né, menos que isso eu realmente não encontrei nada. Então, eu deduzi que não, que você não nasce. Você nasce com propensão à doença, né, com uma predisposição à doença, mas você já não nasce com as manchinhas. Mas pode ser que, né, eu posso estar errada, pode ter algum outro lugar que eu não encontrei. Mas pelo que eu procurei, não. Você não nasce com a doença e ela se desenvolve, pelo que eu vi, a partir dos 3 anos de idade. Como eu já falei pra vocês, no meu caso foi com 7 anos. Vamos lá, próxima pergunta. Você acha que te ajudou ter conhecido... mesmo que pela internet, pessoas com vitiligo? Gente, muito, nossa, muito, muito, muito. Realmente, como eu sempre falo, seguir pessoas que têm a doença realmente mudou a minha vida. Me fez pensar de uma outra forma, eu passei a admirar muito mais. Porque quando é com você, você sempre tem aquela insegurança, você sempre tem... No meu caso, a minha autoestima era péssima, era muito baixa. Porque eu sempre via beleza na outra pessoa, mas não conseguia me enxergar daquela forma. Mesmo se eu seguisse uma pessoa, acompanhasse, né, uma pessoa que tem a doença, nela eu achava lindo, achava que era perfeita, ela ficava ainda mais bonita com as manchinhas. Mas no meu caso, eu não conseguia me ver assim, eu não me via como uma pessoa bonita e com vitiligo. Outras pessoas eu conseguia enxergar, mas comigo não. Então depois que eu comecei a seguir essas pessoas, principalmente depois que eu comecei a seguir a Barbarate, mudou completamente o meu pensamento, virou a chavinha assim na minha mentalidade. E foi bem bacana, eu acho que é justamente por isso que eu tô aqui agora, né? Eu quero servir de exemplo para outras pessoas também. Vamos lá, próxima pergunta. Você se inspira em alguém que tem vitiligo e que te fez ter essa liberdade sem se esconder? Gente, hoje em dia eu posso dizer que eu sou a minha maior inspiração. Todos os dias eu tento me olhar com outros olhos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu passo a minha maquiagem sem cobrir as manchinhas, porque eu não quero mais me esconder. Eu me escondi por muitos e muitos e muitos anos. Então agora eu acho que eu sou a minha própria inspiração. Eu quero ver a diferença, eu quero ver a mudança no meu comportamento, porque eu quero servir de exemplo para outras pessoas. Então, quando eu me inspirava, assim, me inspirava completamente, queria fazer da mesma forma que outras pessoas faziam, eu acabava me perdendo. Então agora eu prefiro fazer do meu jeito, eu prefiro fazer minha maquiagem do meu jeito, eu prefiro cuidar da minha pele do meu jeito. Então, hoje em dia, com a autoestima muito melhorada, com 30 anos de idade, eu sou minha própria inspiração. Vamos lá, vamos responder umas um pouquinho mais pesadinhas. Próxima. Alguém já fez algum comentário preconceituoso no seu ambiente de trabalho por conta do vitiligo? Então, gente, eu nunca passei por constrangimentos, assim, nos locais que eu realmente trabalhei. Mas teve um lugar que eu fiz um teste pra garçonete. Eu lembro que eu fiz tudo certo, eu fui porque eu era novinha, devia ter uns 17 anos. E eles pegavam qualquer pessoa praticamente, tipo, várias pessoas faziam o teste lá e eles sempre aceitavam. E aí, era só servir certinho que não tinha erro, né? E eu fui, daí eu lembro que na época eu não tinha muitas manchinhas, mas eu tinha manchinha na nuca e no rosto, né? Eu tava sem maquiagem. E prendi o cabelo, tive que fazer um coque, colocar uma touquinha. Se eu soubesse que era assim, eu não teria ido, porque eu já tinha esse medo, né, que isso acontecesse. E aí eu vi algumas pessoas cochichando e comentando e fazendo assim, sabe? Tipo, eu me senti bem mal. Eu vi que foi a primeira vez que eu senti que algumas pessoas sentiam nojo daquilo, sabe? Nunca mais me ofereci pra vaga nenhuma assim. Tempos depois eu fui garçonete em um outro lugar, mas eu trabalhava de rabinho de cavalo e era uma camisetinha polo, então escondia a manchinha no pescoço. Conseguia trabalhar numa boa sem ninguém me julgar por uma coisa que não tem sentido, né? Você muitas vezes comenta sobre uma coisa que a outra pessoa não pode mudar, e se ela não pode mudar, por que você vai falar, né?
Mas sim, foi a única... Só tô dando um checkzinho aqui. Foi a única vez que isso aconteceu. Próxima pergunta. Você já viu alguém te olhando diferente por ter vitiligo? Gente, foi essa única vez mesmo, nesse hotel, que servia almoço também, lá na cidade que eu morava. Foi a única vez que aconteceu. Eu sei que as pessoas olham, né, que elas olham com curiosidade. As pessoas que eu sigo, elas sempre falam, ou quando elas estão fazendo algum story, assim, sempre tem alguém olhando, mas eu não reparo, até porque eu não presto atenção, gente. Eu ando assim, eu não presto atenção em quem tá do meu lado. Se passa alguém, se não passa, eu não presto atenção. Mas provavelmente olhem. Mas agora que aumentou um pouquinho mais, tem tipo no braço, tem na mão, porque antigamente tinha só na perna e nos olhos, né? Então dava pra esconder, agora já não dá mais. Então provavelmente olham sim, mas eu realmente não notei nenhum olhar ainda. Mas também hoje em dia eu tô bem mais tranquila, então se olhar, se falar... Vamos lá, pra próxima pergunta. Quando foi que você realmente se aceitou tendo vitiligo? Gente, quando eu fui responder essa pergunta no Instagram, eu procurei, porque eu lembro que eu postei uma foto. Foi assim, a Amanda saiu pra trabalhar, aí eu falei assim, vou tirar uma foto sem maquiagem, cobrindo as manchinhas. Quero ver como é que eu fico. Levantei, eu lembro que tava um dia chuvoso, assim, tirei, tanto que a foto que eu tirei, vou colocar aqui pra vocês. Eu tava em pé, em cima da cama, pra conseguir pegar bem a luz, pra mostrar bem a manchinha, e aí eu passei uma maquiagem, não cobri. Eu lembro que eu tava com meu cabelo sujo, tanto que eu até prendi. E tirei a foto sem pretensão nenhuma, e todo mundo elogiou bastante, todo mundo gostou, e eu consegui ver liberdade através daquilo. Depois daquele dia, realmente mudou a minha mentalidade. E, gente do céu, eu tava olhando aqui, e foi em agosto do ano passado. Então, imaginem, no ano passado, em agosto, eu tava com 29 anos, e as manchinhas começaram a surgir com 7 anos de idade. Então eu demorei muito, muito tempo pra me aceitar. Bastante tempo. O vitiligo já te fez perder alguma oportunidade de emprego ou algo semelhante? Gente, não que eu saiba. Eu acho que só nessa situação que eu realmente não passei nesse teste. Que eu lembro que, se eu não me engano, nem o dia que eu fiz o teste eu recebi, nem nada. Mas foi só dessa única vez. Das outras vezes, porque na grande maioria das vezes eu trabalhei como consultora de beleza. Então, eu sempre trabalhava maquiada, de uniforme, então sempre escondia bastante. E já trabalhei em lugares que tinha outras pessoas com vitiligo. Trabalhei com uma menina uma vez que ela tinha na mão, ela tinha no rosto, tinha outras partes do corpo, mas nas mãos não tinha como esconder, né? Porque o uniforme não cobria. E foi a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com uma pessoa diretamente, assim, que tinha vitiligo. E eu já tinha 20 anos, 21 anos, 20 anos, alguma coisa assim. Então demorou bastante tempo, gente, pra eu conviver com outra pessoa. Porque eu morava no interior, né? Então não tinha muita gente. Pelo menos que eu conhecesse, do meu círculo ali não tinha ninguém. Mas nunca cheguei a perder nenhuma oportunidade por isso. Somente aquela, mas eu acredito que foi porque era pra ser mesmo, não era pra mim. Vamos lá, pra próxima. Qual a sua reação quando você realmente soube que você tinha vitiligo? Gente, como eu disse, as primeiras manchinhas eu tinha 7 anos de idade, então não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu só lembro que minha mãe chorava bastante, porque ela tinha 24 anos, se eu não me engano. Então ela também não entendia muito bem o que estava acontecendo, a gente não tinha acesso a muita informação. E o médico falou que... Eu lembro que ele falou, né, que do dia pra noite eu poderia acordar toda branca. Então aquilo realmente me assustava, mas... De resto, assim, não eu lembro que nada aconteceu. Foi só esse primeiro choque, essa primeira reação. Mas eu era muito novinha, né? Então não dava pra ter uma opinião na época. Você já chorou ou já teve alguma crise por ser uma mulher com vitiligo? Gente, por ser uma mulher com vitiligo, não. Mas já chorei muito por ser uma criança com vitiligo. Já chorei muito por ser uma adolescente com vitiligo. Mas uma mulher com vitiligo, não. Acho que a maturidade me ajudou bastante nisso. Daqui também é uma que eu sempre recebo, gente. Você já sofreu bullying na escola? Ou na infância, na adolescência? Tipo, na época de escola? Não, nunca. Nunca, nunca, nunca.
Eu até estranho, porque criança é um pouquinho cruel. Mas não, nunca sofri nenhum tipo de bullying assim na escola por isso. Gente, eu acho que eu nem falei isso no Instagram, mas com 10 anos de idade eu comecei a ter cabelo branco. Inclusive agora eu não sei se vai dar pra ver, acho que não vai, mas nessa região aqui tinha bastante. Então com 10 anos de idade eu tinha cabelo branco. E isso eu tinha muito medo que as pessoas perguntassem. Aí eu lembro que uma vez eu comecei a falar pra minha mãe, né, que eu tinha medo. Ela começou a passar aquelas tintas sem amônia, assim, no meu cabelo, pra poder cobrir o branquinho. E foi ótimo, porque daí ninguém perguntou nada. Mas até hoje, quando alguém me vê com o cabelo assim natural, sem a tinta, sempre pergunta. Sempre faz aquela piadinha, tipo, ai, tá ficando velha. E eu sempre tenho que falar, não, eu tenho vitiligo. Por isso que eu tenho manchinhas na cabeça, tenho cabelo branco, blá, blá, blá. Sempre tem que explicar. E às vezes são pessoas que sabem e fazem aquela piadinha na frente dos outros só pra ser engraçada, sabe? Acho bem chato. Mas passei a minha vida inteira explicando o porquê do cabelo branco, gente. Vamos lá pra próxima, tá acabando, gente. O processo de tratamento envolve dor física? Não, nenhum tipo de dor física. Eu lembro que assim que saiu, sempre que eu passava em alguma consulta, as pessoas perguntavam, né, apertavam, perguntavam se dói ou alguma coisa assim, porque até então era um pouco novo, né, mas não, nenhum tipo de dor física, mas a dor psicológica ali, ela machuca bem mais, mas física realmente não. Vamos lá pra próxima. Só pra dizer que é muito bom ter pessoas com quem possamos espelhar. Essa pergunta veio da Paty, que também tem vitiligo. Pergunta não, né? Ela só queria deixar ali a observação dela. E realmente, gente, é muito bom. Eu sempre acompanho o perfil dela. Sei que ela também acompanha o meu. Acompanho outros perfis de outras pessoas que têm. E, gente, faz toda a diferença. Se você conhece alguém que tem vitiligo, manda esse vídeo pra pessoa. Conversa com ela, porque às vezes ela não vai querer ver. Porque eu já conversei com pessoas que tinham vitiligo e não queriam falar sobre o assunto. Mas compartilhe de um jeitinho que ela queira assistir, que ela queira ver, porque faz toda a diferença na vida de quem tem. A representatividade, ela pode soar meio pretensiosa às vezes pra quem tá gravando, pra quem tá postando, mas realmente faz toda a diferença, gente, na vida da pessoa. Eu falo isso com experiência própria, porque se eu tivesse conhecido pessoas com vitiligo quando eu era criança, acompanhado, né, outras crianças com vitiligo, se eu tivesse conhecido adolescentes com vitiligo, acho que minha vida teria sido um pouquinho mais fácil. E a minha aceitação teria vindo um pouquinho mais cedo também. Porque, gente, só pra ter uma ideia, as primeiras manchas foram nas pernas também. E até hoje eu não tenho muita coisa na perna, mas o que tinha já era suficiente pra eu não querer usar nenhum tipo de shorts, vestido, saia, nada. E eu morava numa cidade extremamente quente. Então, passava muito, muito, muito calor. Mas eu não ligava, eu não queria que ninguém visse. Então, tava sempre de calça. Eu fico pensando, nossa, se eu tivesse convivido com outras pessoas, meu sofrimento teria sido muito amenizado. E lembrando que eu não sofria preconceito e coisas assim fora de... Eu ia falar fora de casa, mas não era em casa. Era na minha cabeça mesmo. Eu sempre falo que eu me libertei de uma prisão que eu mesma criei. Então, eu acho que se eu tivesse conhecido outras pessoas, tivesse tido essa representatividade antigamente, teria sido muito diferente. Vamos lá pra próxima. Você tem suor nos olhos? Minha filha tem 11 anos e tem suor nos olhos. Descobrimos quando ela tinha 3 anos. Então, hoje em dia, eu tenho... Vamos lá, começando. Eu tenho os olhos, eu tenho... Não sei se dá pra ver, mas a minha orelha branquinha também. Tenho no pescoço, na nuca. Tenho algumas espalhadinhas, assim, pelo peito. Tenho nessa região aqui, eu tenho bastante também, nas axilas. Agora eu tenho na mão. Tenho nas pernas, na virilha, na coxa aqui, sabe? Também saiu bastante, que eu não tinha nenhuma. E eu acho que é só. Ou seja, tipo, eu tenho pelo corpo todo, mas espalhadinhas, assim. E geralmente sai de um lado e sai do outro. Agora saiu no braço também, que eu fiz tatuagem. E tatuagem, normalmente, quando você faz, ela acaba... Não sei se em todo mundo acontece dessa forma, né?
mas como ela é uma lesão, como se fosse um trauma pra pele, acaba saindo em outras partes do corpo. Então, eu fiz tatuagem nos braços, fiz uma no peito também, e agora surgiram manchinhas novas, então, como eu pesquisei e vi que acontece bastante, eu acho que deve ser por isso. Mas antes de fazer eu não sabia. Mas eu teria feito da mesma forma, porque eu queria fazer. Mas eu vi que tem essa possibilidade de aumentar. Mas quando saiu, acho que eu fiquei até os 20 anos, só com um pouquinho no olho, bem pouquinho mesmo, não era tão grande quanto tá agora. Eram bem pequenininhas, assim, e nas pernas. Até os 20 anos de idade, eu acho que eu tinha só nesses 2 lugares. Vamos lá pra próxima. Eu sempre achei você linda de vitiligo. Acho lindo as pessoas que têm, torna elas tão únicas. Gente, realmente, eu acho que... Tá, vamos marcar aqui que eu já respondi. Todo ser humano é único, mas, assim, você sabe que ninguém vai ter aquela manchinha que você tem, no mesmo lugar que você tem. Então, é uma coisa que te torna ainda mais especial. Eu lembro que eu sempre compartilhava aquela frase do o que você tem de diferente é o que você tem de mais bonito. Mas não vivia, só compartilhava só. Mas hoje eu entendo bem isso, que pelo menos no meu caso o que eu tenho de diferente é o que me destaca hoje em dia. Então, obrigada. Antes da aceitação, você ficava brava com Deus por ser diferente? Gente, eu acho que assim, eu sempre frequentei a igreja, né, quando eu era pequena, quando eu era criança. Minha mãe e minha avó, elas são evangélicas até hoje. E então, nós nunca tivemos isso de ficar brava com Deus por alguma coisa ou questionar alguma coisa. Tudo tinha um motivo e eu sempre soube disso, eu só não conseguia entender. Brava eu não ficava, mas eu orava todos os dias pra ele tirar. Todos os dias. Eu lembro que uma vez me falaram assim, que eu tinha que fazer a minha parte, que Deus faria dele. Se eu não me engano, foi minha avó que falou isso. E aí, tudo que me passavam pra fazer, eu fazia. Ai, toma chá de tal coisa. Tomava. Ai, passa tal coisa na perna. Ai, tal pomada vai ser boa. Gente, eu fazia de tudo. E elas também, né? Minha avó e minha mãe. Tudo que falavam que era bom, a gente fazia. Tanto elas quanto eu. Elas sempre corriam atrás dos medicamentos, dos chás e tudo mais. E eu sempre tava ali, passando todo dia, fazendo todo dia. Porque eu queria fazer a minha parte pra Deus fazer a dele. E aí depois eu comecei a entender que realmente não tinha cura e que a cura seria a cura, assim, emocional, né? Seria no dia que eu começasse a me aceitar. E realmente, gente, quando você começa a se aceitar mesmo, quando você não vê mais como uma coisa tão ruim, você muda essa chavinha na sua cabeça, tudo muda. Você começa a se ver com outros olhos, você começa a se achar mais bonita. Agora, quando eu passo maquiagem e eu cubro, eu já acho que fica muito pesado, então eu já prefiro fazer assim mesmo, sem cobrir. Olha aqui, como que pode, né? Antigamente, Deus me livre, era muita maquiagem, muito reboco, eu não ia comprar um pão sem maquiagem. Então, nunca fiquei brava, nunca questionei nada. Eu só orava pra ele tirar mesmo. Eu acho que foi isso, gente. Aí, as próximas são elogios. Nada a perguntar, apenas exclamar, linda. Obrigada por todo mundo que mandou perguntinhas, obrigada por todo mundo que interagiu, por todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo. Como eu disse, se você conhece alguém que tem vitiligo, se você tem vitiligo, se você tem alguma outra doença de pele, ou qualquer coisa que você precise de uma aceitação, eu acho que é bem importante você assistir um vídeo assim, porque daí você entende que não é só você, que várias pessoas passam por coisas diferentes. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei dar uma resumida, porque eu falo muito, mas eu sempre vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Vou ver se pelo menos uma vez por semana eu consigo falar um pouquinho sobre isso, que faz bem pra mim, faz bem pra vocês, vai fazer bem pra outras pessoas que precisam escutar. Então deixem aqui sua curtida, seu comentário, me sigam lá no Instagram, lá eu consigo postar tudo bem certinho, todos os dias. Vou ver se eu coloco uma caixinha de perguntas toda semana também, relacionada a esse assunto. E vai ficar bem legal de acompanhar. Beijo, gente.
Obrigada por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.